Então ele prossegue no versículo 2, dizendo: de certo fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com sua mãe, tal é a minha parte, a minha alma para comigo. Aqui é muito interessante porque ele fala de certo, ou seja, com certeza fiz calar e sossegar a minha alma. Ou seja, ele vivia em paz consigo mesmo. Ele não vivia preocupado com o futuro, ele não vivia preocupado com grandes coisas, com fortunas, ele não vivia preocupado com riquezas, ele não vivia preocupado com grandes conquistas, não. Ou seja, ele não vivia de ansiedade, ele tinha paz, ele fez com que a sua alma se calasse. Fiz calar e sossegar a minha alma, ou seja, a esperança de Davi estava em Deus, a confiança de Davi estava em Deus, não estava nas coisas terrenas, não estava nas coisas da terra, em grandes conquistas, como muitos, infelizmente, nos dias de hoje se preocupam, com grandes conquistas, com muitas riquezas, com muito poder, e aí vive uma vida desassossegada, vive uma vida de aflição, porque tudo isso só traz aflição. O sábio Salomão disse isso em seus provérbios. Quanto mais riqueza o homem tem, mais preocupação ele terá, porque não vai dormir preocupado com as suas riquezas. E Davi não estava preocupado com isso. Como eu disse há pouco, a preocupação de Davi era com o bem-estar do povo de Deus, era com o bem-estar de Israel, da nação de Israel, a qual ele governava, a qual Deus colocou para que ele fosse o rei. Então ele vivia uma vida sossegada, não vivia de ansiedade. Há muitas pessoas que infelizmente passam noites em claro, sem conseguir dormir por causa da ansiedade, o sono foge, e essa é uma das coisas mais terríveis que existe para a vida do ser humano. Se há uma coisa boa, é deitar e repousar em paz. E o salmista, em um dos salmos, ele fala: eu me deitei e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Em paz me deitei e dormi, e levantei, porque o Senhor me sustentou. Então veja, quando nós temos paz com Deus e conosco mesmo, nada tira o nosso sono, nada tira a nossa tranquilidade, porque nós confiamos num Deus que cuida de nós confiamos num Deus que se preocupa conosco, nós confiamos num Deus que está atento para as nossas aflições, que está atento para as nossas necessidades, e Ele é um Deus que cuida em tudo e que provê todas as nossas necessidades. Então, meu irmão e meu amigo que me ouve, não se preocupe, não fique ansioso pelo dia de amanhã, como escreveu o apóstolo Pedro. Não fique ansioso. Deus cuida de tudo para conosco. Os cuidados de Deus para conosco são eternos. Os cuidados de Deus para conosco são imensuráveis. Embora não mereçamos, mas os cuidados de Deus para conosco são certos. E Deus está o tempo todo olhando para nós, preocupados conosco e velando por nós. Por isso Davi descansava. De certo, ou seja, com certeza, fiz calar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada para com sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Aqui é importante essa frase: qual criança desmamada para com sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Por quê? Porque quando a criança é desmamada, ela passa por uma situação de muita aflição. Quando ela é desmamada, ou seja, existe aquela fase em que ela precisa largar o seio da mãe, onde ela se alimenta, e passar a ser provida por outros alimentos mais substanciosos, mais sólidos. Só que esse momento de desmame da criança não é um momento fácil, tanto para a criança quanto para a mãe. É um momento difícil, é um momento que exige perseverança, que exige persistência, que exige renúncia. E a criança, ela está acostumada com o seio, porque a hora que ela quer, sente fome, ela tem ali o leite materno, mas quando precisa tirá-la, desmamá-la, ela então começa a sentir o efeito desse desmame. Ela começa a sentir o efeito dessa retirada,
dessa renúncia que a mãe faz para com ela de não dar mais a ela o leite materno. E ela sofre, ela se aflige, muitas vezes chora, muitas vezes fica angustiada, muitas vezes faz birra, muitas vezes esperneia, muitas vezes chantageia até a mãe, mas a mãe deve ter persistência na atitude de tirar o filho daquela situação para que ele possa ser levado a uma situação melhor, a uma situação de que a partir do desmame, o alimento que ele receberá será para toda a sua vida. O leite materno ele é por alguns meses. Algumas crianças chegam a mamar 2 anos, o que não é recomendado, mas o alimento sólido que ela recebe depois do desmame será o alimento que a manterá para o resto da vida. Então veja que o fato da criança sofrer nesse período do desmame, em que a mãe começa a tirá-la do seio para que ela receba um outro alimento, esse sofrimento pelo qual ela passa, ele é recompensado depois, com o passar dos dias, quando ela esquece o seio da mãe e agora tem o seu alimento sólido, o qual a manterá para toda a sua vida aqui na Terra. Então ele compara isso, né, a sua alma, como essa criança, não a criança que está sendo desmamada, mas com a criança que já se desmamou. Então é muito interessante isso. A criança, quando está sendo desmamada, ela passa por essa aflição, por essa angústia até, por esse momento ruim da sua vida, porque mudanças quase sempre trazem insegurança em todos os sentidos, e essa mudança do leite para o alimento sólido, ela traz essa insegurança para a criança, esse desespero até, porque ela almeja e deseja o leite, que está ali à sua disposição a todo tempo, mas a mãe não quer mais dar a ela aquele leite. Então ele compara a sua alma não a esse momento do desmame, mas da criança que já foi desmamada. Porque depois que ela foi desmamada, ela já se esquece do leite, ela já se esquece do seio, ela não quer mais. E aí ela até vai para o colo da mãe, ela até coloca a cabeça sobre os seios da mãe, mas ela não sente mais desejo do leite materno, porque ela já tem o alimento sólido, ela já tem alimento para a sua sobrevivência, para a sua mantença, para toda a sua vida terrena. E isso, irmãos, era o que Davi sentia, como uma criança que já estava conformada, como uma criança que já tinha a segurança de que a transição fora feita e a transição foi boa para ela. Ela esqueceu do momento anterior, ela já não faz mais questão do leite materno, ela já não se preocupa mais com aquilo, porque agora ela tem um outro tipo de alimento para a sua mantença. E ele sentia que a sua alma era assim, a sua alma estava tranquila, a sua alma estava confortada, a sua alma estava segura, porque ele tinha a certeza de que Deus estava cuidando dele. Ele não se preocupava mais com o passado, mas ele estava preocupado com o cuidado de Deus para com a sua vida. Trazendo para o lado espiritual do leite, né, o apóstolo Paulo e também o escritor aos Hebreus, ele fala sobre isso, que na vida espiritual, muitos crentes, embora tenham muitos anos de conversão, eles ainda vivem como crianças, eles não crescem, eles não abandonam os costumes antigos, eles vivem sendo carregados, sendo tratados como crianças, dependentes, muitas vezes, de outras pessoas para prosseguirem na fé. E o escritor aos Hebreus, ele fala uma coisa muito interessante com relação a isso, e eu vou ler porque eu acho muito importante esse texto que o escritor aos Hebreus, para mim, Paulo, tá? Para mim, a Bíblia não fala quem foi, mas para mim, Paulo, quem escreveu, tá bom? Mas é para mim, tá? Não é para... e ele fala, o escritor aos Hebreus, ele fala sobre isso, sobre a pessoa que ainda precisa do leite.
eu vou achar aqui para ler para vocês, porque eu acho muito interessante esse texto bíblico, porque ele fala da necessidade de nós crescermos espiritualmente. Não é apenas não é apenas viver, né, convertermos ao cristianismo ou ao evangelho, mas é nós vivermos conforme a palavra de Deus e numa crescente. Não podemos de forma alguma vivermos como meninos mimados, meninos que não crescem, que o tempo todo precisam de ajuda, é claro, né? Às vezes as pessoas precisam de um apoio, mas nós não podemos viver o tempo todo dependente de outras pessoas, isso espiritualmente falando. Nós precisamos caminhar sozinhos como cristãos. Depois de termos aprendido a palavra de Deus, nós precisamos seguirmos avante sozinhos, assumirmos o nosso papel, a nossa fé em Cristo e caminharmos sozinhos. No capítulo 5 de Hebreus, no versículo 12, o escritor aos Hebreus diz assim, porque devendo já ser mestres pelo tempo, lembra que eu falei? Tem pessoas que têm muitos anos de crente e não crescem. Então o escritor aos Hebreus dá essa instrução, porque devendo já ser mestres pelo tempo que vocês estão na igreja, pelo tempo que vocês conheceram Jesus, pelo tempo que vocês se converteram, já deveriam ser mestres e estar ensinando outras pessoas. Mas ele fala, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Ou seja, a pessoa nunca aprende direito, não esforça para aprender, não esforça para conhecer a palavra de Deus, não esforça em buscar a Deus, em conhecer a Deus por si mesma, mas fica dependendo dos outros. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então veja que o escritor aos Hebreus ele traz aqui, escrevendo para a igreja de judeus, de judeus que haviam se convertido, mas que viviam ainda nos rudimentos passados, ou seja, estavam voltando ao judaísmo, às práticas do judaísmo, ou queriam voltar às práticas do judaísmo. Então ele fala, não, para com isso. O tempo que vocês já estão na igreja, que vocês creram, que vocês aceitaram a fé em Cristo, pelo tempo que faz, vocês deveriam ser mestres, estar ensinando outras pessoas, mas vocês estão aí envolvidos em rudimentos do passado, não crescem, não se empenham em ter um conhecimento mais profundo da palavra de Deus, um conhecimento mais absoluto, fica na mesmice, e isso não é prudente. Então ele traz esse ensinamento, e aqui o salmista, quando ele fala da criança que já desmamou, que deixou o leite e agora vive do alimento sólido, e a sua alma estava descansada, como essa criança que já desmamou, assim devemos ser nós. Devemos ter o alimento sólido. O alimento para a nossa alma é a palavra de Deus. E para nós termos esse alimento sólido, nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos ler a palavra, nós precisamos meditar na palavra, nós precisamos orar, nós precisamos nos santificarmos, para que a nossa vida espiritual cresça e nós não fiquemos na mesma situação em que estávamos quando aceitamos a fé em Cristo, quando cremos em Jesus e reconhecemos Ele como nosso Senhor e Salvador. A pessoa, quando aceita Cristo, que deixa a vida passada para seguir a Cristo,